Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 30, onde vamos falar sobre os modos gregos da escala menor melódica. Meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. Oi, gente, que prazer tê-los de volta. Sempre mais um dia de muito aprendizado e felicidade. Vamos nessa. Isso aí. E, como sempre, antes de entrar no nosso assunto principal, vamos para os nossos recadinhos. Em primeiro lugar, não deixe de entrar no nosso site, www.semibreves.com.br, onde você acha todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para você acompanhar melhor a matéria e tirar qualquer dúvida que ainda fique do episódio. Caso ainda fique alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente ou pelo nosso e-mail, o semibrevespodcast@gmail.com, ou então em alguma das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Nós somos o @semibrevespod. Além disso, lá no Instagram, todo sábado, enquanto durar essa quarentena, a gente está fazendo uma live pra gente conversar com vocês, bater um papo, tirar dúvidas, conversar sobre temas diversos, para ocupar o nosso sábado à noite, já que nenhum de nós está tocando nesse momento. A gente usa esse nosso sábado à noite para conversar com vocês. E se você gosta desse trabalho que a gente faz aqui, se você quer ajudar a gente a continuar disponibilizando material para estudo de música grátis, você pode nos ajudar entrando lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves, ajudando a gente a partir de R$1 por mês. E a partir de R$5 por mês, você ganha acesso ao nosso grupo privado para apoiadores do Semibreves, onde você pode conversar com a gente, tirar suas dúvidas, dar sugestões, mostrar pra gente o que você está estudando, o que você tem feito, como está o seu dia a dia musical, tanto pra gente quanto para os nossos outros apoiadores, e ajudar a gente a formar essa comunidade de músicos, que é o que a gente mais está precisando agora, não é isso aí, Daniel? É isso mesmo, o conhecimento colaborativo e a união dessa categoria de estudantes de música, apreciadores e músicos profissionais é que vai fazer a gente sair desses tempos estranhos que a gente tem vivido, né? Esse isolamento e a não capacidade de exercer a nossa profissão fora da nossa casa. Esse senso de colaboração entre todos é que vai fazer com que essa ladeira seja um pouco menos íngreme, que nós estejamos um pouco mais confortados. E se você gostaria de nos ajudar, mas o dinheiro tá curto aí também e você não pode fazê-lo financeiramente, você pode nos ajudar simplesmente compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, com seus inimigos, com a sua família, com seus conhecidos e todo mundo que você conseguir pensar. Você pode mandar os nossos episódios pelo WhatsApp, você pode compartilhar o nosso perfil no Instagram, no Facebook, você pode nos recomendar. Então não sejam tímidos, mandem para o máximo de pessoas possível. É isso aí. Muito bem, então, dados os nossos recados, vamos falar sobre os modos da escala menor melódica. Muito bem, Daniel. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre a escala menor melódica e o seu campo harmônico. Então nós vimos que a escala menor melódica é uma escala que vem da escala menor harmônica, porém com a sexta maior. Então ela fica tendo segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. O que nos leva ao campo harmônico tendo o primeiro grau menor com sétima maior, o segundo grau menor com sétima e sexta, o terceiro grau aumentado com sétima maior, o quarto grau dominante, portanto maior com sétima menor, o quinto grau também dominante, então maior com sétima menor, o sexto grau meio diminuto e o sétimo grau também meio diminuto. Hoje nós vamos expandir esse nosso raciocínio da escala menor melódica e ver quais são os modos formados por essa escala. Como é que a gente vai fazer isso, Daniel? Bom, perfeito. Já que os graus a gente já conhece, né? Pelo menos a primeira tétrade, a gente vai continuar explorando agora com as 3 notas que a gente precisa para completar o modo. Da mesma forma que a gente fez com todas as nossas outras experiências com modos e escalas. A gente vai colocando as upper structures por sobre a tétrade principal e assim seguimos, correto? É isso aí. Muito bem, a gente então vamos dar início à criação dos modos, partindo das tétrades e incluindo então as estruturas altas, as upper structures ou tensões ou as extensões. Falando do primeiro grau, vamos tocar no tom de Lá menor.
menor, que era o que a gente fez em todos os outros exemplos. Se no Lá menor natural a gente tinha Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, no Lá menor harmônico a gente tinha Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá, no Lá menor melódico nós vamos ter Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá, respectivamente, tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. E com essas notas nós vamos montar todos os modos e tétrades. Isso a gente já fez no episódio passado. Vamos nessa então. Para o primeiro grau nós tínhamos a tétrade menor com sétima maior, no tom de Lá menor, Lá, Dó, Mi e Sol sustenido, respectivamente, tônica, terça menor, quinta justa e sétima maior. Seguindo, então, Lá, Dó, Mi, Sol sustenido, Si vai ser a nona, Ré vai ser a 11ª e Fá sustenido vai ser a 13ª. Trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, a gente tem, portanto, a nossa escala menor melódica. A gente vai extrapolar esse raciocínio para os outros modos e assim achar todas as outras tensões, extensões, upper structures, estruturas altas, como você queira chamar. E qual seria o nome do modo do primeiro grau da menor melódica? É uma ótima pergunta. A gente pode chamar de dórico 7+, acho que é o... É o preferido, né, da rapaziada. Isso, é o dórico com sétima maior, essa é a maneira como ele é mais conhecido. No segundo grau, então, portanto, teremos a tétrade que a gente já conhece, Si, Ré, Fá sustenido e Lá, ou também conhecido como Si menor com sétima, e a gente vai dar sequência. Então ficou respectivamente tônica, terça, terça menor, quinta justa e sétima menor. Seguindo, a gente vai ter o Dó, que vai ser a nona menor, o Mi, a 11ª justa e o Sol sustenido, a 13ª maior. Portanto, a gente vai ter, trazendo para dentro do mesmo modo, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, respectivamente, tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. A esse modo nós podemos chamar de frígio 6. Vamos para o terceiro grau, bemol 3, construído a partir da nota Dó. Então a gente tinha, como você já sabe, a tétrade principal, Dó, Mi, Sol sustenido e Si, respectivamente, tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior, e a gente vai seguir colocando as outras tensões. Então ficamos Dó, Mi, Sol sustenido, Si, Ré é a nona maior, Fá sustenido é a 11ª aumentada e Lá é a 13ª maior. Perfeito? Muito bem. Então, trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, a gente vai ter Dó, tônica, Ré, segunda maior, Mi, terça maior, Fá sustenido, quarta aumentada, Sol sustenido, quinta aumentada, Lá, sexta maior, Si, sétima maior e Dó, oitava. A esse modo a gente pode chamar de lídio com quinta aumentada ou lídio 5+, como queiram. Beleza até aí, Pedro? Maravilha. Seguindo em frente. Tudo indo perfeitamente adiante. Vamos para o próximo modo. O próximo modo é aquele dominante do quarto grau, né? Então a gente tinha Ré, Fá sustenido, Lá e Dó, respectivamente, tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor, extrapolando para a oitava superior e definindo as tensões. Ré, Fá sustenido, Lá, Dó, Mi é a nona maior, Sol sustenido é a 11ª aumentada e o Si é a 13ª maior. Trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, a gente vai ter Ré, tônica, Mi, segunda maior, Fá sustenido, terça maior, Sol sustenido, quarta aumentada, Lá, quinta justa, Si, sexta maior, Dó, sétima menor e
Ré, oitava justa. Esse modo, que é um modo muito interessante e especial da menor melódica, nós podemos chamar de lídio bemol 7 ou de mixo 4+. A gente aceita as duas nomenclaturas. Tá certo, Pedro? É mais comum chamar ele de mixo 4+, até porque a gente começou pelo dórico e seguindo a ordem dos modos, ele seria o modo mixo mesmo, né? A gente passou pelo dórico, frígio, lídio e mixo. Mas por ter a quarta aumentada, tem gente que relaciona muito essa quarta aumentada com o modo lídio. E aí prefere chamar de lídio com a sétima menor. Eu prefiro o mixo 4+, porque ele já determina que é um modo a ser usado em cima de um acorde dominante. Eu também prefiro. Mas a gente encontra as duas nomenclaturas aí na literatura. Eu também prefiro o mixo 4+, com certeza. Na literatura e na vida, né? A gente encontra também o pessoal falando na rua também. Hoje em dia a gente tem encontrado menos as pessoas falando na rua, né? Eu espero que sim. Eu espero muito que todo mundo esteja encontrando menos. Eu também. Vamos lá então. Quinto grau, partindo do Mi. Como vocês já sabem, você tem uma tétrade dominante. Então, Mi, Sol sustenido, Si e Ré, respectivamente. Tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Vamos construir, portanto, o modo e dar sequência às upper structures, às tensões. Então, Mi, Sol sustenido, Si, Ré. Aí você tem Fá sustenido é a nona maior, você tem Lá, você tem a 11ª justa e Dó, a 13ª menor. Trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, você vai ter Mi, tônica, Fá sustenido, segunda maior, Sol sustenido, terça maior, Lá, quarta justa, Si, quinta justa, Dó, sexta menor, Ré, sétima menor, Mi, oitava ou tônica. A esse modo, a gente pode dar o nome de mixo bemol 6. É a maneira de chamá-lo sem ofender ninguém, né? A gente poderia chamar também de eólio maior, mas aí ia dar uma confusão do cacete. Então, vamos chamar ele de mixo bemol 6? Combinamos assim? O eólio maior eu nunca ouvi. Eu já ouvi mixo bemol 13 também. Mixo bemol 13 também é muito bom. Também é muito bom porque você já determina que ele é uma tensão, né? Quem é quem no rolê, né? A sexta menor, ela não faz parte da estrutura, ela faz parte das estruturas altas. Você já determina isso daí. Exatamente. Mas falando de modos, pensando em um modo grego, a gente pensa todos dentro da mesma oitava, então pode ser o bemol 6 também. A gente aceita os dois modos. Só o eólio maior, que eu acho que não... O frígio maior, a gente até ouve um pouquinho mais. Acho que quem fala muito do frígio maior é o Malmsteen. Ele gosta de falar desse jeito. Quem gosta do Malmsteen já deve ter ouvido ele falar isso em alguma videoaula. Mas o eólio maior eu nunca ouvi, não. Quem aprendeu nessa mesma época, com os hot licks da vida, fala frígio maior, tipo eu. É mais ou menos isso mesmo. Primeira vez que eu ouvi falar dessas coisas foi lá. Então, é por isso que eu acostumei a falar frígio maior mesmo. Muito bem, chegamos então ao sexto grau, é isso? O sexto grau, como você já sabe, ele sai de uma tétrade meio diminuta. Ela sai do Fá sustenido. Então você tem a tétrade principal Fá sustenido, Lá, Dó e Mi, respectivamente. Tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Seguindo você vai ter aqui, então, Fá sustenido, Lá, Dó, Mi. Sol sustenido vai ser a nona maior. O Si vai ser a 11ª justa. E o Ré vai ser a 13ª menor. Portanto, você vai ter, dentro da mesma oitava, trazendo todo mundo para dentro, Fá sustenido tônica, Sol sustenido segunda maior, Lá terça menor, Si quarta justa, Dó quinta diminuta, Ré sexta menor, Mi sétima menor e Fá sustenido oitava justa. Então, o que você vai ter aqui, você vai ter um Lócrio 9, vai ser exatamente o sétimo grau da escala maior, só que, em vez de ter a nona menor, ele tem a nona maior. E ele é muito legal para o 251 menor.
A gente vai ter essa conversa quando estiver tocando esses modos nas sintaxes de improviso e tal. É muito divertido. Quando a gente tem um 2-5-1 menor, né, com o 2 meio de minuto, 2 meio de minuto, 5 dominante e 1 menor, esse modo em cima do 2 meio de minuto fica muito legal. Muito divertido. Inclusive, você pode fazer esse 2-5-1 usando 3 menores harmônicas diferentes. É super legal fazer isso. Muito bom mesmo, sem dúvida. Chegamos ao 7º grau, talvez a estrela da companhia dessa escala, né? A gente sai do Sol sustenido, então a gente tem no 7º grau, como você já sabe, um acorde meio diminuto também. Você tem Sol sustenido tônica, Si terça menor, Ré quinta diminuta, Fá sustenido sétima menor. Se você seguir adiante, você vai ter o Lá, a nona menor, você vai ter o Dó, a 11ª diminuta, e você vai ter o Mi, a 13ª menor. O modo é todinho alterado, todinho, trazendo para dentro da mesma oitava. Você vai ter Sol sustenido tônica, Lá segunda menor, Si terça menor, Dó quarta diminuta, Ré quinta diminuta, Mi sexta menor, Fá sustenido sétima menor, Sol sustenido oitava justa, certo? Esse modo ele pode ser chamado de diversas formas, mas ele é mais conhecido como superlóquio ou escala alterada, também numa simplificação, um apelidinho dela de Alt 7. Esse modo vai ter uma função específica para o improviso. Ele é muito divertido para ser usado em dominantes fortemente alterados, com nona menor e nona aumentada, com 13ª menor e etc, e etc. Esse uso dele no dominante vem da enarmonização desses intervalos, né? Então, a escala tem segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. Se a gente for fazer um exercício aqui de tentar enarmonizar essas notas, a gente vai ter uma segunda menor. A terça menor a gente pode chamar também de segunda aumentada. Por que a gente ia querer chamar de segunda aumentada? Porque a quarta diminuta eu posso chamar de terça maior. Então, se a gente não quer ter duas terças no acorde, a gente chama a terça menor de segunda aumentada. Aí a quinta diminuta nós podemos chamar também de quarta aumentada e a sexta menor de quinta aumentada. E aí temos a sétima menor. Então nós ficamos com um acorde dominante cheio de alterações, com a segunda menor, com a segunda aumentada, com a quarta aumentada e com a quinta aumentada. A escala diatônica que mais tem alterações dentro de um acorde dominante. Então ele vai ser muito usado a hora que você quiser entortar o seu 2-5-1. Exatamente. Quando você sugere na melodia essas alterações tocando, improvisando ou compondo essa melodia, já dizia o bom e velho Schoenberg, ele já entra na harmonia. Então você pensa num acorde, numa associação sintática imediata de um com o outro, com duas nonas, com a 11ª aumentada, com a 13ª menor, né? Pensando nisso. E o que eu faço com a quinta desse acorde? Eu tiro. Fim. A quinta justa dele não existe, né? Em nenhuma das versões dele ele tem, né? Ele tem ou quinta diminuta ou quinta aumentada. Você pode pensar nessas duas quintas para ele. Ou você pensa em duas, uma quarta e uma 13ª, ou você pensa em duas quintas. Eu prefiro a quarta e a 13ª. Eu também. Ou mesmo a quarta e a quinta aumentada também, sem a 13ª. Mas eu prefiro pensar na quarta aumentada e na 13ª e pensando ele sem quinta mesmo. Eu também prefiro. Mas tem gente que prefere pensar na quinta aumentada. Quando você está pensando em forma de arpejo, encadeando arpejo, às vezes ajuda você a ter essa imagem da quinta, mesmo que ela esteja aumentada. Guitarristicamente falando, né? Exatamente. Para encadear os desenhinhos. Né? Guitarrista é uma criança, né? Adora desenhinho. Exatamente por isso. Legal. Então eu acho que na menor melódica é uma boa ideia a gente dar uma repassada nesses modos, não necessariamente em todos, mas naqueles modos a gente vai ter alguns modos muito usados, cada um em um contexto um pouquinho diferente. Acho que é legal a gente dar uma repassada em alguns deles. O que você acha? Eu acho ótimo. Vamos falar então dos especiais. Os que eu considero especiais, de uso mais prático, eu gosto muito do quarto modo,
que é o mixo 4+, ou o lídio bemol 7. Eu gosto do quinto grau, que é o mixo bemol 6, e gosto muito do sétimo grau. E do sexto também, para o 251. Eu gosto desses. Eu gosto também do primeiro, o dórico com sétima maior. Ah, sim, sem dúvida. Ele também é interessante, principalmente para finalização de música. Para você não terminar com a sétima menor, é muito usado você colocar essa sétima maior para finalização, para dar aquele finalzinho com aquele gostinho, com aquela pimentinha extra. De novo falando no gordinho sueco, querido do coração, ele muitas vezes, quando ia tocar essa escala, tocava aquelas frases ultra velozes, ele tocava inclusive as duas sétimas. Tocava a sétima menor e a sétima maior, né? Ele usa mais no contexto da menor harmônica, né? Isso. Mas na menor melódica é muito usado num contexto mais jazzístico. Exato. O quarto grau, ele é interessante porque ele é usado tanto para você tocar em cima de um quinto grau maior, um quinto grau que tem a nona maior, a 13ª maior e que vai resolver num acorde maior, você usar esse quarto grau da menor melódica em cima desse acorde 5 é interessante para você ter essa quarta aumentada. Você tira da escala aquela quarta justa que não soa tão legal, ela meio que briga com a terça maior. Então você tira essa nota, coloca uma quarta aumentada que tem aquele sonzinho com um pouquinho mais de mostarda que o pessoal do jazz gosta também. O mixo bemol 13 é a escala meio padrãozinho para você usar em cima de um quinto grau menor, apesar de quando você vai entrando em sonoridades um pouquinho mais ardidas, a galera costuma usar mais o sétimo grau do que o quinto. E o Locrio 9, que a gente já falou, que serve muito para você improvisar em cima do 2, desse 251. Então aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, que um 251 menor, você pode usar 3 menores melódicas diferentes, é porque você pode usar o Locrio 9 em cima do 2, o Super Locrio em cima do 5, ou o mixo bemol 13, e você pode usar o dórico 7+, em cima do 1. Então, pensando em Lá, por exemplo, você tem um Si meio diminuto, que a gente vai usar o Locrio 9, então ele é o sexto grau do Ré. Então nós vamos usar um Ré menor melódico. Aí nós vamos para um Mi 7, então nós vamos usar o Super Locrio em cima dele, então nós vamos estar tocando uma escala de Fá menor melódico, e por último a gente resolve em Lá, então a gente vai usar o Lá menor melódico, que é a escala do primeiro grau. Então nós usamos a escala menor melódica em 3 tons, em 3 centros tonais, né, 3 configurações de escala menor diferentes para tocar um 251 menor. Perfeito. Um outro uso para o mixo 4+, esse quarto grau aí da menor melódica, para você que já é mais espertinho aí em matéria de harmonia tonal, você pode usar naquele chamado dominante substituto. Excelente uso. Excelente uso. Você tem lá na progressão no 251 de Dó maior, vai aqui um spoiler, hein? Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó, você substitui esse Sol com sétima por um Dó sustenido com sétima, você toca o Ré menor, dórico, você toca o Dó sustenido mixo 4+, e resolve no Dó maior. Se você quiser tocar um Dó lídio nesse Dó maior, então, vai ficar mais venenoso ainda. Tudo isso que a gente está falando é spoiler, tá, gente? É só uso prático e pragmático dessas coisas para você, de repente, se você não conhece isso do que a gente está falando, para você ir experimentando aí na sua casa, tocando essas coisas e acostumando com essa sonoridade. Mas nós vamos dissecar isso passo a passo, falar das conduções das vozes, de que nota para que nota, como isso funciona dentro do 251, com que nota você encaixa e conduz pelos chamados leading tones dentro dessas escalas, essa coisa toda. Devagar a gente vai dissecando caso a caso. Isso aí vale só para instigar os mais espertinhos que já estão lá na frente e manter todo mundo ligado e esperto que o conhecimento não para, certo? Certo. Ele também é muito legal. Um outro spoiler esse modo é bastante usado como empréstimo modal, né, do quarto grau. Você pode usar dentro de um tom maior, você pode usar o quarto grau menor ou pode usar o quarto grau da menor melódica também, um acorde dominante com quarta aumentada. Você vê isso muito claramente, mas salta no ouvido mesmo, se não me engano, naquela música Namoradeira, quem que é, do Claudio Zoli? Claudio Zoli, é. A hora que começa ela, né, ele já começa com
A voz começa em cima desse acorde. Foi bom te ver. O foi bom é em cima desse acorde, desse quarto grau 7 com a quarta aumentada. Cláudio Zoli, muito espertinho ele também, viu? Quem for um pouquinho mais curioso, vai lá ouvir, que você vai ouvir esse som desse empréstimo modal. E outros caras, outros bluesmen, já falei sobre isso no episódio passado também, falando sobre o mixo 4+, ou o lead bemol 7, você está naquele conceito de blues que você vai para o quarto grau blues, que é justamente uma reverência, ou uma referência direta a essa escala menor melódica. Você que improvisa blues tocando aquele conceito de pentatônicas maiores e menores, você está tocando um blues de sol, por exemplo, vai fazer sol com sétima e depois vai pro dó com sétima no quarto grau. Você está tocando sol com sétima, você toca a penta de sol maior. Quando você vai para o dó com sétima, você toca sol menor melódico, ou seja, você está pensando que esse dó com sétima é o quarto grau da menor melódica. Você está usando, portanto, o mixo 4+ em cima disso. Isso é muito jazzístico. Tem os bluesmans espertinhos, tipo Robin Ford, essa galera toda que curte botar um veneno na comida, usa isso de uma maneira majestosa e cotidiana, entendeu? Então vale como dica também de uso dessa escala. Como eu disse, esse mixo 4+, isso a gente tá falando só em conceito tonal, tá? Não vamos nem entrar na questão modal dela como modo sozinho, falando dos avoios nordestinos, do baião, essa coisa toda. Mas eu ia entrar aí mesmo. Eu sabia que você não ia aguentar, né? Era exatamente isso que eu ia falar. O mixo 4+, ele é uma escala da menor melódica que é usada de forma modal mesmo. Ela não é usada só para dar cores diferentes para acordes no contexto tonal, mas ela é usada de uma forma modal. A música nordestina, ela usa muito o modo mixo, né? O modo maior com sétima menor, e tem um pessoalzinho um pouquinho mais venenoso que gosta de usar essa quarta aumentada também nesse mixo. Então, esse é o quarto grau da menor melódica. Se você já ouviu isso em algum lugar, é daqui que vem. Falando em música nordestina, falando em forró, você vai ver alguns casos também de bastante forró no modo dórico também. Você vai ver, tem vários sons do Hermeto que usam essa ideia também. Você não toca só o mixo 4+, você toca o doricão mesmo. Você vai ver isso. Quando a gente fala sobre música modal e aplicação disso em gêneros de diversas cepas, a gente vai falar disso também, ok? Maravilha. Mais alguma coisa a ser falada dos modos a menor melódica? Não, eu acho que a gente explorou isso bem, deu vários spoilers, deixou a cabeça da galera meio quente e o coração cheio de esperança que eu vou aprender coisas muito novas e muito legais logo na sequência. Isso aí. Então, fazendo um resuminho rápido dos nossos modos da menor melódica, a nossa escala menor melódica é formada por segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. A gente estendendo essas notas dessa escala, partindo de cada uma das notas dela e formando modos com essas notas, a gente chega no segundo grau, no modo que nós chamamos de frígio 6, que tem segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. No terceiro grau, partindo do bemol 3, nós vamos ter o lídio aumentado, lídio com quinta aumentada, lídio 5+, que tem segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada, sexta maior e sétima maior. No quarto grau, nós temos o mixo 4+, que tem segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima menor. No quinto grau, nós temos o mixo bemol 13 ou mixo bemol 6, que tem segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. No sexto grau, nós temos o lócrio 9, que tem segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. E no sétimo grau nós temos o superlóquio ou a escala alterada, que nós podemos olhar para ela como tendo segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor, ou então, se nós estamos pensando nela em cima de um acorde dominante, nós pensamos nela como sendo segunda menor, segunda aumentada, terça maior, quarta aumentada, sexta menor e sétima menor. É isso? Esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo, perfeito. Maravilha, tá entregue os nossos modos da menor melódica. Vamos então para as nossas dicas culturais. E aí, Daniel, o que você tem pra gente hoje? Muito bem, hoje eu vou usar uma
mídia diferente de todas as que eu fiz até agora. Nesse momento da nossa estrada eu já dei dicas de discos, de filmes, de documentários, DVDs, etc, etc. Hoje eu vou dar uma dica de um perfil do Instagram. Que coisa incrível, né? Esse perfil eu descobri por acaso aí nas minhas andanças por essa rede social e ele se chama Um Jazz Todo Dia. É um perfil dedicado a criar conteúdo digital baseado especificamente em discos clássicos de jazz. Então a cada dia ele vai lá e coloca uma sugestão possível falando de um disco clássico. O disco do dia de hoje, por exemplo, é o Stan Getz e Bill Evans. Disco incrível de dois monstros do jazz. E ele segue toda essa praxis diária, postando cada dia um som diferente. Além disso, o Um Jazz Todo Dia também coloca playlists nas plataformas de streaming, no Deezer, no Spotify e etc. E lá que você pode ouvir essas músicas que ele referenda e recomenda. Então, um perfil para você que já tem uma certa experiência com esse estilo musical, com o jazz, e para você também que quer conhecer, começar de algum lugar. Tem várias coisas muito interessantes, coisas que a gente já falou aqui, inclusive, e ele também recomenda, então vale muito a pena conhecer. Adicione, siga-o e aproveite para conhecer e relembrar e ouvir e curtir todas essas recomendações que ele passa lá no perfil dele. Um Jazz Todo Dia no Instagram é a minha dica cultural de hoje. Sensacional. Já segui agora, enquanto você estava falando, eu já vim aqui seguir eles. Bom, a minha dica de hoje é um disco de 2017, que é um duo, chamado simplesmente Toninho Ferragutti e Salomão Soares. É um duo de sanfona e piano, né? Toninho Ferragutti, sanfoneiro espetacular, já conhecido de todos. E o Salomão Soares é um pianista que eu conheci há pouco tempo. Vi um show que ele fez com a Alma Thomas no Jazz B aqui em São Paulo e gostei muito dele tocando. Fui atrás, a Carol, minha namorada, que todo mundo já sabe, né? Que é uma das principais indicadoras de conteúdo aqui pra gente. Preciso dizer que a Carol já seguia Um Jazz Todo Dia, viu? Ah, é? Ela já tava aqui, eu acabei de olhar, ela já seguiu. Ela é bem mais rápida que a gente, não tem jeito. Tá muito na frente. E aí, ela principalmente começou a ir bastante atrás das coisas que ele faz e achou esse disco. Esse disco é sensacional e vem inclusive muito a calhar, porque eles têm várias músicas aqui que tem essa sonoridade um pouquinho mais nordestina, que vai trazer essas sonoridades dos modos pro ouvido de quem tá ouvindo. Vai ouvir esse mixo 4+, vai ouvir um modo frígio. Então, muitas das coisas que a gente tem falado nas últimas semanas, você vai conseguir reconhecer nas músicas que eles tocam aqui. Sem falar na qualidade musical dos dois, né, que nunca decepciona. Então, recomendo a todos Toninho Ferragutti e Salomão Soares, disco de 2017. Excelente, puta dica também. Muito bem, então é isso? Encerrados? Entregue mais um. Maravilha, então este foi o Semibreves. Os Semibreves que tem a apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur, consultoria técnica de Marco Bonito, a trilha de abertura é Aceita do D-Trio e as demais trilhas do programa são feitas pelo grande Lucas Schwab. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Até semana que vem, gente, se cuidem e estamos juntos sempre. Resistam.